mais o jogo do que eu, né? Ela tava lá dentro, né? Cara, primeiro em relação à maturidade, é uma coisa que a gente conversa muito, né? É uma questão de construção, né? E a gente conhece, eu uso muito a frase dela para elas, assim, que é uma coisa que eu acredito muito, você conhece vencedor na derrota, né? Mas não na derrota no sentido só do placar, na questão de quando a adversidade vem, né? O futebol não tem como você planejar um jogo de futebol que ele vai ser sempre 100%. Às vezes está tudo certinho e você acaba tomando um gol em alguma situação peculiar ali, furou uma bola, a bola bateu, ou a menina fez um golaço, que até foi o caso nosso hoje, que eu acho que a gente fez um primeiro tempo abaixo realmente. No momento que a gente não estava bem na partida, mérito nosso, das nossas jogadoras que construíram um gol. E aí no segundo tempo, a gente voltou no segundo tempo bem postado, nós tivemos várias chances, inclusive até foi comentado aí a questão de alguns escorregões que aconteceram, mas o jogo estava controlado, né? O Grêmio não tinha chegado nenhuma vez no nosso gol, e a gente já tinha chegado algumas vezes no gol do Grêmio com situação de finalização. E aí, nesse momento, numa dinâmica de uma falta que houve, e ainda bateu a falta com velocidade, a bola entrou, elas empataram o jogo. E aí eu acho que foi a maior demonstração de maturidade que uma equipe pode ter, porque foi um momento em que a gente estava melhor, foi um momento do jogo em que você já tem desgaste, você já está cansado, você tomou o gol, mentalmente isso é bem complicado, e a gente soube reagir. Primeiro, no que a equipe tem feito bem, não se desesperar, porque sabe que você vai ter que aumentar o volume porque a gente queria ganhar o jogo, porém sem desespero, né? Segundo, a dinâmica de entender rapidamente a dinâmica de mudança de perfil, de troca de questão tática mesmo. Você passar para um sistema mais agressivo, subir linhas de atacantes, vamos achar que é muito mais uma ala ofensiva do que uma lateral, e isso sobrecarrega o setor defensivo. O setor defensivo entende isso, entendeu para a situação. Então, eu acho que, assim, maturidade é uma coisa que a gente vai conquistando, né? Você vai ficando pronto para isso. Eu acho que hoje a gente deu um grande exemplo no nosso time aí de maturidade, de saber quando está num momento que não é tão bom ser finalizador e definir o jogo. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. A gente não estava num grande momento, mas a gente foi perigoso também, não só nesse lance. Quanto no momento que a gente estava bem e a coisa não aconteceu como a gente esperava, ter maturidade para ir buscar. A gente, eu acho que esse ano a equipe, no geral, está mais madura, né? Apesar de nós temos uma equipe muito jovem, as meninas subiram da base esse ano, bastante meninas. No começo do ano foi um pouquinho complicado até elas entrarem no ritmo, mas eu acho que a questão do dia a dia ali, trabalhando, e o principal, eu acho que o diferencial é que todas elas entendem a importância que tem no grupo, todas, sem exceção. Então aqui a gente não tem essa história de, fulano é mais velho e o outro é mais nova. Todo mundo assume a responsabilidade, todo mundo sabe que quando ganha, ganham todas, quando perdem, perdem todas. Então, eu acho que é esse o nosso diferencial. E a gente não coloca peso nas costas de ninguém, a gente divide. E aí fica mais fácil. Então, a gente teve muitos jogos difíceis esse ano, tivemos jogos bons, e eu acho que isso vai, a gente costuma falar que vai calejando o grupo, né? E o nosso grupo hoje, apesar da pouca idade das meninas, elas assumem a responsabilidade, elas não sentem tanto o peso dos jogos, porque elas sabem que a gente está ali para dar o suporte. Então, eu acho que a diferença do nosso grupo do ano passado para esse grupo é que o grupo está mais maduro realmente, aprendeu muito com o nosso campeonato num todo, né, no ano passado. Nós saímos da competição de uma maneira muito dura, muito difícil, todo mundo sentiu muito. E eu acho que isso deixa a gente mais pronto para esse ano, né? A gente aprende muito com os erros e isso tem se mostrado dentro do nosso grupo. Eu acho que isso tem feito a diferença. Boa noite, Bruna. Boa noite, Maurício. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. Primeiro, eu queria perguntar para a Bruna a importância da consistência defensiva do Internacional para tentar anular um pouco esse ataque do Grêmio, que é um dos melhores ataques aí do campeonato. Queria que você falasse um pouco da importância disso. E para o Maurício, eu queria perguntar um pouco sobre a movimentação da Fabi Simões no primeiro tempo. Ela se movimentou muito ali, né? Ela teve muita liberdade. E aí eu queria saber se foi uma estratégia de aproveitar que o Grêmio estava com uma lateral direita ali improvisada, né? E aí você resolveu adotar essa estratégia de deixar ela um pouco mais livre para tentar aproveitar aquele lado esquerdo da defesa do Grêmio. Obrigada. Conforme a competição vai acontecendo, os adversários vão se conhecendo, vão se estudando e a gente não é diferente, né? Nós estudamos a equipe delas, elas estudam a nossa. E então a gente teve essa leitura de como elas jogavam, né? Sabia que elas jogavam por dentro, a gente sabia que precisava estar fechado ali defensivamente com uma linha muito compacta para não permitir as infiltrações. E a gente conseguiu fazer isso bem. Então, nós sabemos que
com a equipe que nós temos uma equipe muito propositiva, né? O nosso time é muito vertical, é rápido, é agressivo, e às vezes nem sempre a gente vai conseguir definir a jogada e vai ter essa questão do contra-ataque, principalmente a equipe do Grêmio é uma equipe também que joga agressivamente, né? Muito diferente do ano passado, elas eram mais defensivas. Então a gente tem essa consciência de que tem que estar ali, que tem que estar pronta para reagir. Nós temos também as meninas do meio que correm muito bem para trás, isso facilita para a gente ali, para nossa linha de 4, se manter mais postada, e principalmente quando a gente é contra-atacado, as meninas estão vindo na nossa direção, correndo em direção ao nosso gol sem pressão, a gente sabe que a gente tem que correr para trás fechadinho, porque as meninas do meio vão chegar. E é tudo uma questão de estratégia, né? O futebol está cada vez mais estudado e nós estudamos bastante o jogo, o ataque da equipe do Grêmio, e fomos felizes de conseguir neutralizar. Em relação à estratégia ali da Fabi, assim, a gente tinha identificado que muito provavelmente aonde seria exercida uma pressão maior na nossa saída de bola seria o nosso setor esquerdo. A gente, até por uma dinâmica de a gente ter jogado durante o primeiro semestre mais vezes com a Isabela do que com a Ariane. A Ariane tem uma característica mais defensiva do que propriamente uma jogadora de frente. A Ariane é uma jogadora que tem migrado da zaga para a lateral, né? Então a gente sabia que isso ocorreria. Nesse sentido, a gente tinha imaginado que na medida que eles vão subir para marcar mais esse setor esquerdo, tentar tirar a bola, a gente inverteu só a Mariana para o lado de lá e deixou a Xaxá e a Fabi aqui, para que a gente desse um peso, né, nelas em relação à dinâmica ofensiva. Eu acho que a gente pecou um pouquinho na questão do último passe. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de capricho nesse passe, a gente teria gerado mais dificuldades ainda para o sistema defensivo do Grêmio. Mas era essa a estratégia. A estratégia a gente inverteu de alas, de extremas, Mariana e Xaxá para uma questão de velocidade, e jogou a Fabi ali para que ela pudesse também imprimir a velocidade dela. A gente sabia que o time viria alto, principalmente nesse setor, no setor direito delas e esquerdo nosso. Então a ideia era que elas vindo alto a gente conseguisse achar essa bola nas costas de profundidade. Eu acho que funcionou, né? Não funcionou tanto como a gente queria, porque a gente também deu uma afobadinha em relação a esse último passo. Quando a gente encaixou no segundo tempo, gerou bastante dificuldade para a equipe delas. Enquanto a Fabi é uma jogadora que ela consegue jogar, a Fabi se sente muito confortável em muitas posições, né? E isso é uma coisa boa que a gente utiliza bastante aqui no Inter, porque ela, a despeito de algumas outras jogadoras que nós temos aqui também, a Fabi ela se sente confortável tanto jogando de atacante ali no 1, ali, quando a gente faz no 4-4-2, quanto jogando pela extrema, né, uma jogadora que arrasta, quanto jogando pela lateral, que é uma coisa que ela precisou fazer no final da partida. Então a gente tem utilizado isso aí de acordo com o adversário, aí, com a nossa estratégia de jogo. Boa noite, professor Maurício. Boa noite, Bruna. Boa noite. Professor, qual a importância de ter jogadoras com esse cartel em Grenais, como Fabi Simões, que é autora de 6 gols em clássicos, Bruna Benites, jogadora olímpica, para dar um estofo para essas meninas que estão vindo e que já estão no grupo principal do Internacional. E, Bruna, Grenal não se joga, se ganha? Tá, eu vou. A importância dessas jogadoras com esse quilate, elas são para todos os nossos jogos, né? Os decisivos, todos, né? Porque é uma construção. Então, assim, a questão da gente ter um bom histórico no Grenal, ele é porque é uma questão de construção, né? E a gente sabe que esse histórico ele nunca entra em campo. Não é, assim como algumas outras equipes talvez tenham construído um histórico recente contra a gente conversa isso também. O histórico não entra em campo, né? O que a gente tem que fazer é aprendizado jogo a jogo, porque a tendência é que todos os jogos vão ficando mais difíceis. O que a gente fez no passado já não serve para o próximo, tá? As outras equipes também se qualificam, as outras equipes também analisam, as outras equipes guardam a situação de não ter vencido, né? Isso é um fator motivante também. Então, assim, jogadoras como o estado aí, Bruna, a Fabi, Rafaela, Jenny, Juliana, que são jogadoras que, e aí quando eu falo de experiência, não tem uma relação, e eu sempre falo isso, não tem uma relação direta com idade. O que eu digo de experiência é como você constrói a sua carreira. Então são jogadores que constroem uma carreira vencedora e uma carreira de evolução. Estão sempre evoluindo. Essas jogadoras são fundamentais para jogos decisivos, como costuma ser o Grenal. O Grenal é um jogo decisivo. Elas são fundamentais para isso. Sua resposta é curta e grossa. Sim, o Grenal se ganha.
Olá, boa noite, professor Maurício, Bruna. Parabéns, excelente jogo, muita expectativa sempre em cima do Grenal. E vocês comentaram já muitos fatores e eu quero aprofundar alguns deles, especialmente com relação à pergunta para a Bruna, sobre a segurança da nossa zaga, que é muito reconhecida, que é muito sólida, sobre o teu entrosamento com a Sorriso, sobre também a vibração que nós vimos ali ao término do Grenal, esse clima por trás das câmeras, né, e fora do gramado. E para o Maurício, só especificar com relação a Fabi Simões, né, que já foi trazido aqui, são 6 gols e 4 jogos, né, todo o apelido carinhoso que ela já recebeu de mulher Grenal. Como é que fica a responsabilidade tanto para a escalação quanto para a expectativa também, e se porventura há algum receio de uma Fabi dependência, até por relação das outras atletas, assim, já com essa expectativa no clássico? Olha, em relação à nossa parte defensiva ali, é óbvio que eu cheguei aqui no meio de 2019, então a gente já tem um tempo jogando juntas, né? E isso acaba facilitando todo o processo. Eu sou mais de falar, eu sou mais falante, sou mais enérgica ali dentro do campo. A Sorriso não fala muito, mas a gente, só de se olhar, a gente já sabe, né? Então, acho que isso é entrosamento, isso acaba deixando tudo mais fácil. Nós temos características diferentes, né? Mas a gente acaba se complementando. E é óbvio que para nós ali da defesa é muito importante a gente estar sempre bem postado, estar sempre ali pronta para trabalhar, para agir. E para a gente é importante também não tomar gols, né? Então a gente tem buscado isso. Hoje nós tomamos o gol, mas acredito que nós fizemos uma partida consistente ali defensivamente. Um jogo difícil, um jogo de bastante intensidade. E a gente tem sido bastante exigidas, né? Mas isso é bom, é gostoso. Nós temos, como eu já falei, uma equipe muito propositiva e acaba a gente tendo que trabalhar bastante ali na defesa. E tem dado certo, tem dado certo. E eu acredito que para o decorrer da competição isso vai melhorar ainda mais e a gente vai chegar longe. Tá. Eu vou usar o que a Bruna colocou um pouco em alguma pergunta anterior aí, sobre a gente ter, o nosso grupo ter total consciência da responsabilidade de cada um, né? A gente tem um objetivo em comum com pessoas diferentes. Eu acho que esse que é a grande sacada em relação ao grupo aqui, né? A gente sabe que cada um tem a sua função e não tem uma função menos ou mais importante. Tem um peso igual com ações diferentes. A Fabi, ela sabe o que ela carrega em relação à qualidade que ela tem, em relação ao histórico que ela tem, em relação ao que se cobra e que se espera dela. Assim como a Bruna sabe, assim como a Milena sabe também, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Então, assim, a gente não tem nenhum receio em relação a gente falar de ou Fabi, ou Bruna, ou Maurício, ou qualquer situação de dependência, porque nós somos um time em conjunto. A gente sempre conversa muito, que a gente está muito preocupado com o decorrer do jogo. A gente teve esse ano aqui, foi um ano, como para várias equipes, um ano que a gente teve situação de lesões, teve alguns jogos em que algumas pessoas que poderiam ser consideradas pessoas chaves da equipe não jogaram, mas a gente está muito focado na qualidade da equipe, né? Assim, no todo. E dentro do todo, obviamente, cada um com a sua responsabilidade. A Fabi é uma jogadora de técnica que não precisa ser colocada aqui, todo mundo sabe, de um histórico gigantesco. E assim como todo o restante do grupo, jogadora que gosta de jogo difícil. Então, assim, o que é uma coisa legal, porque as que estão subindo também já se acostumam com isso. A gente gosta da dificuldade do jogo, né? E a Fabi, ela tem feito isso não só no Grenal, como em todos os jogos, que os jogos são difíceis. E não só a Fabi, né? A equipe inteira, cada um com a sua função específica. Boa noite, Maurício. Boa noite, Bruna. Parabéns pela vitória. Importantíssima, grande vitória. Maurício, muitos detalhes já se falou do jogo de hoje. Queria te perguntar sobre um outro detalhe. A conversa que tiveste com a Rafa Travalão quando ela saiu do gramado, uma conversa bastante longa, até ali na beirinha do gramado. E esse tipo de conversa é o que mantém a unidade de um grupo. Conversa clara, olho no olho, explicações sobre as atitudes, né, do treinador perante as jogadoras. E para a Bruna, maravilha, lindo isso. Grenal não se joga, se ganha. Vitória se comemora, mas só hoje, né? Porque quinta-feira é um jogo tão importante quanto,
vale provavelmente, possivelmente, a vaga na Supercopa do Brasil do ano que vem e esta quarta colocação na primeira etapa, ou terceira ou quarta colocação, importante para os mata-matas. Comemorar hoje, concentrar amanhã. Boa noite, parabéns. Boa noite, boa noite. A questão é a conversa ali com a Rafaela, na verdade, a gente conversa com todas elas. Futebol, cara, é uma modalidade muito estressante, né? Porque ele não cabe, assim, eu sempre falo com elas e elas também, a gente tem que estar com o coração de torcedor ali, né? Pulsando, porque não dá para ser uma modalidade em que você fala, vou tranquilo e você só racional, mas a cabeça tem que estar no lugar. E cada uma tem sua característica. A gente tem, às vezes a pessoa está ali no calor do jogo e a gente entende que a pessoa, às vezes, e não foi o caso ali, mas que a pessoa quer ficar um pouco mais, ou que a pessoa. Mas a gente tem os planos muito claros. E quando a Rafa saiu, o que a gente conversou foi exatamente isso que eu estava falando para ela, porque ela saiu meio com uma dinâmica de ela achar que ela não tinha jogado bem. Entendeu? Às vezes a pessoa sai meio frustrada. E na minha ótica, que na verdade é a ótica, a minha é a ótica de quem trabalha junto, que são as óticas mais determinantes, ela jogou bem. Né? Porque exatamente a gente cai naquela relação de que jogou bem é quem entrou depois, por exemplo, e fez o gol. Mas o gol ali talvez só saísse porque houve alguém fazendo uma função que era determinada para fazer. Então o que eu estava falando para ela era muito isso, né? A gente ainda carece, e a gente sabe do que nós precisamos melhorar. A gente precisa melhorar nosso último terço, porque a gente chega bem no último terço, mas ainda estamos com uma certa dificuldade em finalização. E isso não é só não é a atacante, a 11, a 9, a 10. Isso é um processo de um todo, né? E a gente sabe que a gente precisa melhorar nisso. Mas às vezes, se a gente não toma cuidado, a gente começa a achar que não está bom. E do mesmo jeito que a gente tem que se cobrar bastante, a gente também tem que se valorizar, a gente tem que saber o que a gente faz bem ali. Eu falo para elas também direto isso. Elas estão aqui no Inter pelo que elas fazem de bom. Né? O que as trouxe aqui num time profissional de alto rendimento são as qualidades, não os defeitos. Então a gente tem que focar nas qualidades e aí, obviamente, corrigir os defeitos. Então o que eu estava falando com ela é mais ou menos isso, nesse sentido. E a Rafa, assim, a Rafa é uma jogadora que eu gosto muito porque ela é bem explosiva no bom sentido. Uma jogadora muito competitiva. E quem é muito competitivo, obviamente, não pode estar satisfeito o tempo todo. Então a insatisfação, como a gente tem aqui, que é uma insatisfação com respeito, a gente até estimula. Porque a gente tem que estar insatisfeito sim, senão a gente não chega em lugar nenhum. Foi isso. A questão da partida, realmente, a gente tem que comemorar. Hoje nós tivemos, coincidentemente, o adversário foi o Grêmio, né? Mas se fosse qualquer outro adversário, era um jogo que colocava a gente no objetivo que nós estabelecemos, que era estar no G4. Então, coincidentemente, foi o Grêmio, e é óbvio que por ser um clássico, por ter toda essa conotação cultural, por ser rival, a gente acaba... isso acaba ficando maior, né? Então, é óbvio que a gente vai comemorar muito, é muito importante ganhar a vitória, independente da equipe, e a gente tem essa consciência, né, de que não é... beleza, ganhamos, tá tudo bem. Não, a gente sabe que tem que ganhar o próximo jogo também, para a gente ir para a pausa dos Jogos Olímpicos tranquilo, com o primeiro objetivo atingido, né, que é o G4. Então, a gente comemora sim, porque foi um jogo difícil, um jogo importante, um jogo que nos colocou na quarta colocação, mas realmente amanhã é cabeça no lugar e pensar no Real Brasília já, porque também vai ser um jogo muito difícil.